Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Professor Leandro aqui com vocês mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de jogos digitais. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de jogos digitais, em especial sobre o mercado de jogos. E o que é que está por trás dessa grande indústria de jogos digitais que tanto fascina desenvolvedores, publishers, produtores, envolve tantos jogadores. E a gente vai ver algumas estatísticas bem interessantes do mercado de jogos atualmente. Bom, muitas das coisas que motivam a gente a desenvolver jogos têm a ver com 3Ds. Os nossos 3Ds têm a ver com desafios acadêmicos, têm a ver com diversão e têm a ver com dólares ou dinheiro, ou faturamento no final das contas. Claro, como é uma indústria que envolve muita gente, é uma indústria que tem muito custo, é uma indústria que precisa faturar demais também. Claro que trabalhar para alguma coisa que é mais divertida acaba incentivando muita gente a vir para a indústria de jogos. Tá? A indústria de jogos acaba fascinando muita gente, principalmente porque você mexe com diversão, você mexe com entretenimento. Além do mais, desafios acadêmicos têm a ver porque tem a ver com o que eu estou falando agora, porque muito provavelmente a indústria de jogos foi o que empurrou a barreira da computação além do limite. Porque toda aplicação de jogos, ela normalmente é uma aplicação que força o status máximo da computação a um novo nível. Empurra para um novo nível, empurra o limite para um novo nível. Porque envolve muito recurso computacional para tanto processamento tradicional como processamento gráfico, o GPU, e tanto que a gente conhece. Além do mais, é um desafio interdisciplinar. O que significa? Toda vez que a gente estiver trabalhando com jogos, a gente vai estar falando tanto da parte de arte, quanto da parte de computação, quanto da parte de entretenimento, com game level design, quanto toda a parte de modelagem. Se você estiver desenvolvendo um jogo de guerra, você vai ter que falar sobre arte militar. Se você estiver falando sobre um jogo de RPG, muito provavelmente você vai ter que entender sobre narrativas, suspense e como causar engajamento de pessoas para ser um papel, para ser um role do role-playing game, do RPG. Então, é um desafio completamente interdisciplinar. Além de que, como eu já tinha falado, é uma aplicação que testa os limites da computação, desde o mais baixo nível de processamento, alocação de memória, armazenamento, até o uso de processamento 3D com placa gráfica e ferramentas de manipulação 3D com modelagem 3D, por exemplo. No final das contas, os jogos utilizam os algoritmos mais complexos que a gente conhece, de inteligência artificial, de realidade virtual, de realidade aumentada, muita coisa complexa nesse nível de aplicação. O mercado de jogos eletrônicos é um pouquinho diferente de jogos, de uma forma geral, é um pouquinho diferente do que dos mercados que a gente vê de produtos tradicionais, principalmente porque você consome mais de um, você tem um conjunto muito grande de títulos e você compra títulos, continua a comprar títulos de gêneros distintos e você faz isso durante sua vida inteira. É basicamente um consumo de um bem não durável, apesar de você manter o jogo dentro de casa, então você consome bastante, um gamer de verdade ele consome bastante. A gente tem estatísticas interessantes de, no mundo, a indústria de videogames já ultrapassa a indústria de música e cinema juntos. Significa que a indústria de jogos é maior do que Hollywood, por exemplo. No Brasil, a gente tem um histórico não muito bom, principalmente porque lá do início da década de 2000, muita coisa era pirata. Muita coisa no Brasil era simplesmente pirateada. Isso foi evoluindo para a melhoria dos games, para a melhoria dos mercados, de tal forma que em 2015, 35 milhões de jogadores, mais da metade já estavam consumindo conteúdos pagos, ou seja, a pirataria saiu de cena. Muito provavelmente pela inserção de jogos, inserção de consoles que exigiam a validação de software antipirata, como PlayStation 3 e a própria plataforma PC, que começou a valorizar quem usa software pago, software não pirata, o software original. Além do mais, plataformas como a Steam ou a Epic Games, que facilita você fazer o download de jogos por um preço relativamente não muito alto. Você pode comprar um jogo um pouco mais antigo, de 2, 3 anos atrás, e conseguir pagar um preço relativamente justo. Hoje, 2020, aproximadamente 87% da população brasileira joga algum tipo de jogo eletrônico. Isso inclui muita gente, inclui pessoas de terceira idade, inclui crianças, inclui jovens, jovens adultos,
pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, pessoas que têm muito tempo disponível, pessoas que só fazem jogar, ou seja, que usam o jogo como meio de vida, é muita gente. Significa que somente quase pouco mais de 10% da população não joga absolutamente nada. Para a gente entender melhor esse fenômeno dos jogos eletrônicos, a gente só precisa olhar para o fenômeno do esports. E-sports é um fenômeno mundial que vem acontecendo. Eu deixo esse link aqui bem interessante de um podcast que comenta sobre os campeonatos brasileiros de League of Legends e de Counter-Strike. E esses caras vêm atraindo muita gente, vêm atraindo investimentos. O podcast fala sobre o salário dos atletas, sobre centros de treinamento, como funcionam os centros de treinamento dos atletas com psicólogos, com exercícios físicos, com treinamentos usando os jogos. E tem um monte de coisa aí por trás do piso, do valor piso do salário de um atleta, que no Brasil chega a ser 10 mil reais, daí para cima, para um atleta profissional participar desses campeonatos, esses exemplos de campeonato. Então, você vê um mercado gigantesco e um pouco diferente dos mercados de esportes tradicionais, como o futebol, que normalmente quem tem interesse por futebol, normalmente pratica o futebol de alguma forma. E não necessariamente quem assiste esportes pratica esportes. Então você vê uma audiência muito grande de pessoas de terceira idade que nunca jogaram e nunca teriam interesse de jogar, mas assistem e acompanham partidas, por exemplo, de League of Legends. Se você pegar a final mundial de 2018, por exemplo, bateu o Super Bowl nos Estados Unidos, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Bom, se a gente pegar uma predição, esse é o mercado global de 2012 a 2021, de games, e você vê que o mercado mobile aí vem crescendo, vem numa crescente até o ano que vem, com a estimativa do ano que vem, 2021, e a grande sacada, isso, e esse cálculo ainda não previa a pandemia, tá? Provavelmente isso vai alavancar mais ainda o mercado de games, porque as pessoas estão dentro de casa, muito provavelmente as pessoas estão jogando ainda mais, e a grande sacada, vocês observarem esse número, o CAGR, C-A-G-R, é o crescimento anual de um determinado mercado. Qualquer CAGR, qualquer crescimento anual acima de 10%, é alguma coisa impressionante, simplesmente impressionante. Então, deem uma olhada. Como é que você faz com que uma indústria, qualquer que seja, uma empresa, qualquer que seja, cresça a mais de 10% ao ano? A indústria de jogos vem surpreendendo muito por causa disso. Alguns exemplos, eu trago uns exemplos mais antigos e uns exemplos mais recentes. Um exemplo mais antigo é o exemplo do lançamento do Halo 3 em 2007, que teve um custo de desenvolvimento de 60 milhões de dólares, um custo de lançamento de 125 milhões de dólares e mais de 300 pessoas envolvidas. Halo 3 foi um sucesso considerável de vendas. Grand Theft, o GTA 4 em 2008 já vinha quebrando recordes. Teve 3,6 milhões de unidades vendidas somente no primeiro dia. E o GTA V, por acaso, foi o que quebrou justamente esse recorde, chegando a faturar mais de 1 bilhão de dólares em 24 horas. Esse exemplo de GTA V, e eu trago referências agora, aqui uma comparação de orçamento de GTA V com outros jogos como Halo 3, como Skyrim, como Gran Turismo 5 e Crysis 3. E GTA V aí passa em pelo menos 2 vezes o segundo lugar. Se a gente comparar GTA V também com outros lançamentos do cinema, como Tron, que foi um lançamento bem interessante, Avengers, Os Vingadores, como Avatar, que foi um lançamento muito caro, como Piratas do Caribe 3, que foi também um lançamento muito caro, um orçamento muito caro, GTA V está entre os mais caros lançamentos da indústria de entretenimento. Então, o detalhe de GTA V, e essa é a referência que eu tinha comentado, é a maior receita gerada em vendas por um único produto em 24 horas. Passou de 1 bilhão de dólares em vendas. Outro exemplo muito interessante para a gente citar é a franquia Call of Duty. Call of Duty tem uma franquia, tem um conjunto, uma sequência de jogos bem grande, mas Call of Duty Black Operations 3 começou a quebrar recordes bem interessantes também. A franquia COD, Call of Duty, ultrapassa 250 milhões de unidades vendidas em toda a sua história, depois do lançamento de Black Operations. Black Ops 3 fez a Treyarch, a produtora e desenvolvedora de Call of Duty, ultrapassar essa marca
de forma bem interessante. Estima-se que valores próximos de US$ 1 bilhão na versão Black Operation 3 tenham sido atingidas, desculpa, 550 milhões tenham sido atingidas nas primeiras 72 horas, só com Black Operations 3, tá? A franquia inteira já passou de 1 bilhão em vendas. A grande sacada do mercado de games é que ele é um mercado correlato, é um mercado chamado de cross-media, ou seja, você lança um jogo que pode virar um filme, que pode virar uma série. Ou ao contrário, você lança um filme que pode virar um jogo. E as coisas se interrelacionam, gerando cada vez mais receita. Uma grande sacada que você pode observar hoje é de parques de diversão. Parques de diversão, principalmente os parques da Disney, que são muito grandes e têm um orçamento muito alto, uma grana muito grande para gastar. Eles conseguem comprar franquias de jogos ou de filmes para instalar um brinquedo físico real, para as pessoas visitarem os parques. Para a gente entender melhor o mercado de jogos, acho que vocês precisam ler, e aí fica como tarefinha de casa para vocês pegarem mais detalhes sobre isso. Os relatórios da Entertainment Software Association, da ESA, esses caras publicam anualmente um relatório chamado de Essential Facts about the Computer and Video Game Industry. E o computer acabou sendo removido agora há pouco. Percebi isso no último ano. Ele está considerando o Video Game Industry como uma indústria completa de várias plataformas, independente se é de computadores, de PCs ou de consoles. Certo? Se vocês buscarem por ano mais o nome Essential Facts Video Game Industry, vocês vão conseguir chegar em cada um desses relatórios que eu estou citando aqui. Eu deixo como referência para vocês os relatórios de 2018 e 2019 e vou citar só alguns dados. Eu não vou passar por todos, são muitos dados, são estatísticas bem interessantes para vocês olharem sozinhos. Eu vou passar somente de 2020. Tá? Eu vou deixar como referência aqui o fenômeno cultural com essas estatísticas de 2018. Eles trazem estatísticas sobre quantos o balanceamento entre gêneros, mulheres e homens jogando, qual tipo de jogo, qual jogo vendeu mais naquele ano, por exemplo. Esse de 2018 referencia 2017. Várias coisas interessantes em relação ao formato digital. Então, lá para 2018, a gente só tinha 20% das vendas sendo feitas em formato de mídia física. Então, a mídia física está caindo bastante para virar uma mídia digital. Esses são os últimos dois relatórios. Eu deixo isso como referência para vocês. Adiciono aí, disponibilizo os slides com todas essas referências de 2018. Mas se vocês quiserem, podem entrar nesse link para pegar o relatório completo de 2018, 2019 e 2020. 2020 está aqui, desculpa. Eu vou abrir aqui rapidinho de 2020 para citar alguns dados que são bem interessantes da gente falar. Esses dados de 2020, por exemplo, esse aqui é o relatório do 2020 Essential Facts, traz coisas bem interessantes, como, por exemplo, a idade média do jogador. A maioria dos jogadores é um adulto jovem, digamos assim. O adulto jovem que está entre 35 e 44 anos. E uma estatística bem interessante desse último relatório, eu não observei isso nos outros relatórios, há aproximadamente 46 milhões de pessoas com disabilities, né, com algum tipo de necessidade especial. Cadeira de roda, por exemplo, surdo ou com alguma deficiência visual. E essas pessoas estão jogando. Tá? Então tem mercado para eles, tem gente desenvolvendo jogo para eles. Por que a galera joga? Porque normalmente as pessoas jogam, 65% das pessoas afirmam que jogam para se encontrar ou para estar junto de quem eles gostam. Então tá aqui um exemplo de 42% das pessoas jogam com os amigos. Outra estatística bem interessante também, e se vocês pegarem a evolução, o mais legal de vocês pegarem a evolução dos anos de 2015 para frente, por exemplo, é observar como a quantidade de pessoas que têm um dispositivo de VR, de realidade virtual, seja um dispositivo de VR para um computador, para um console, ou seja para um mobile, para um telefone. Então você vê aí, esse último relatório, pelo menos um quarto das pessoas tem algum dispositivo de VR para o mobile, ou seja, é um mercado muito bom para ser explorado e em crescimento exponencial. Outra estatística que a gente pode ver
em relação às pessoas e aos gêneros é as idades e os jogos, o estilo de jogos favoritos. Homens adultos jovens entre 18 e 34 anos, 80% deles preferem jogos de tiro, 60% deles preferem jogos de aventura, 65% deles preferem jogos do tipo RPG, Role Playing Games. Já as mulheres, também adultas jovens, preferem 60% delas, aproximadamente 60% delas preferem os Family Games, e um pouco mais sobre action, um pouco mais da metade aqui, action games e racing games. Ou seja, as mulheres têm um gosto um pouquinho diferente, e dependendo da faixa etária, o relatório é bem completo em relação às faixas etárias, os gostos vão mudando. Então você vê aqui entre 55 e 64 e acima de 65 anos. Você vê que acima de 65 anos os jogos casuais começam a ser os jogos favoritos. Então fica aí a referência para vocês de algo melhor para vocês explorarem, algo interessante para vocês explorarem sobre a indústria de jogos. Deem uma olhada nesses pelo menos os 3 últimos anos desses relatórios, e vejam qual o ponto que evoluiu mais. Observem especificamente o ponto sobre realidade virtual. Como é que isso está afetando o mercado de jogos e como isso ter um potencial muito grande para crescer. Se a gente pegar os jogos mais vendidos da história, um ranking bem importante para a gente ver são os jogos mais vendidos em uma única plataforma. Jogos multiplataforma normalmente vendem bastante, porque você está atingindo um público-alvo muito maior, mas jogos de uma única plataforma são bem interessantes para você ver. E um número que eu chamo a atenção é de Super Mario Bros., que passou desde 1985 até 2006 como sendo o jogo que vendeu mais do que qualquer outro em uma única plataforma. Você veja como é a força da Nintendo nessa marca tão poderosa como é Super Mario. E o detalhe, só ela mesmo ultrapassou aqui em 2006 com o Nintendo Wii, numa plataforma Nintendo Wii, usando o Wii Sports. O Wii Sports, um dos primeiros jogos com interfaces tangíveis que você utilizava para jogar tênis, para jogar boliche, e você manipulava os seus as ferramentas, a bola, o que tivesse no esporte, você manipulava com movimentos das mãos. Uma outra referência, e várias referências podem citar jogos distintos num ranking distinto, e essas duas referências estão aqui embaixo, tá? Também cita Wii Sports, Wii Fit também da Nintendo, Pokémon, como jogo de uma única plataforma, e Super Mario aqui em quarto lugar, com mais de 40 milhões de cópias vendidas em uma única plataforma. Lembrem-se, só existia a Nintendo, só existia aquele console naquela época, na década de 80, final da década de 90. Se a gente considerar jogos multiplataforma, aí sim entra uma gama muito grande de jogos. Minecraft é o primeiro lugar, Minecraft como o jogo mais vendido, ou mais vendido, na verdade, o sales aí considera como unidades downloaded, né, baixadas ou vendidas efetivamente. GTA V, que bateu recorde, como eu já tinha falado, mas o GTA V é multiplataforma, então você tem diversos consoles rodando. E diversos outros jogos, PUBG aqui, Super Mario Bros. Entra em sexto lugar, e foi relançado em também outras plataformas. Pac-Man, interessante você ver um jogo da década de 80 também. Você tem vários joguinhos, aqui estão o rank dos top 15, quem tiver interessado, dá uma olhada nessa referência, tem mais detalhes sobre isso. Para a gente finalizar, entender para onde a gente está indo, por que esse mercado é gigantesco, já que esse mercado é gigantesco, para onde é que a gente vai? Bom, antes de tudo, escolha uma plataforma. Hoje é muito fácil você escolher mais de uma plataforma. Você usar uma ferramenta como Unity ou Unreal para fazer o deploy do seu jogo para mais de uma plataforma. Mas use uma plataforma-alvo, principalmente para melhorar o seu gameplay, para melhorar a sua jogabilidade. Você força para que a jogabilidade seja muito boa em pelo menos uma plataforma, mobile, por exemplo, ou PC, ou PlayStation, você escolher. E, dado esse foco, você porta o seu jogo para outras plataformas. Então, foca o gameplay em uma plataforma, faça sucesso em pelo menos uma, e depois você escolhe outras plataformas. Escolha o gênero, entender bem sobre o gênero de todos os jogos. Se o jogo é do tipo FPS, o First Person Shooter, se é um jogo de tiro em primeira pessoa, se é um jogo de RPG, se é uma mistura de RPG com aventura, você vai usar muita ação, se é um jogo de corrida, qual o gênero do seu jogo, onde ele se encaixa, quais são os jogos que já foram lançados e são referência naquele gênero que você está escolhendo. Escolha se o jogo vai ser 2D ou 3D,
Isso faz sentido, porque se o jogo é só 2D, a forma de desenvolvimento é uma, se o jogo for só 3D, a forma de desenvolvimento é outra. Se o jogo for ambos e uma mistura deles, é possível você fazer um jogo assim, também a forma de desenvolvimento vai passar por um conjunto de técnicas distintas. Então, escolha de antemão, faça uma boa escolha de antemão, crie protótipos para entender. Você precisa de um jogo 2D, você vai jogar um jogo 3D, full 3D, 100% 3D. Escolha uma engine. Escolher uma engine significa escolher um conjunto de ferramentas que vai dar a base para você desenvolver. Nas próximas aulas a gente vai falar detalhes sobre isso, quais ferramentas você pode escolher. Dessas ferramentas você pode escolher qual é a pilha de tecnologias que você segue para conseguir desenvolver o jogo usando uma game engine qualquer. Será que você precisa fazer uma nova, dependendo se você for revolucionário num determinado espaço de um determinado gênero de um jogo, por exemplo? Você pode criar a sua própria engine. O que a EA Sports fez, por exemplo. A EA Sports tem uma engine própria para rodar FIFA. Então, eles sabem muito bem sobre física, manipulação dos corpos de jogadores de futebol, para criar o melhor ou um dos melhores jogos de futebol. Eles têm uma engine própria, eles não usam nenhuma engine. Eles criam, mas óbvio que eles vêm fazendo isso na década de 80, então eles têm uma expertise muito boa para fazer. Escolha ferramentas adequadas, ou seja, se você precisa manipular imagens, som, modelagem 3D, escolha a ferramenta que você se sente bem, que você se sente produtivo. Existem diversos mercados que eu poderia citar, mas escolher isso de antemão e seguir com ela durante o desenvolvimento faz muito sentido. Estuda antes quais são as ferramentas que você vai utilizar. Por fim, e não menos importante, escolha o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio significa, em palavras simples, em poucas palavras, como o seu jogo vai fazer dinheiro, como é que você vai vender isso para alguém, como é que isso vai arrancar dinheiro de alguém para colocar no seu bolso. Arrancar não é uma palavra boa, mas como você vai adquirir esse valor para alguém entregando entretenimento, diversão em troca. Esses são dois links de exemplo de como LoL, League of Legends, faz dinheiro. League of Legends é só um exemplo de um dos jogos mais populares do mundo atualmente, mas League of Legends é totalmente free e não tem transações internas que mudam o gameplay. Ou seja, se você não comprar absolutamente nada, você tem o mesmo poder de jogabilidade de uma pessoa que gasta $2.000. Porque todas as transações dentro do jogo são de arte, de enfeite, de visual. Nada muda o gameplay. O gameplay está disponível para todo mundo gratuitamente. Diferente de alguns jogos que você paga a mais, você paga por uma transação interna e você ganha um poder, um power-up dentro do jogo, uma habilidade a mais, certo? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quais são os modelos de negócio de jogos? Essa pergunta eu vou querer uma interação com vocês lá no nosso grupo fechado de Telegram, para a gente entender melhor sobre esses modelos de jogos. Deem uma olhada nesse link, esse link é bem interessante, é uma apresentação de uma universidade da França, com um resumo bem legal sobre Game Business Model. Qual é o modelo de negócio que você pode utilizar no seu jogo? Desde um jogo pago, 100% pago, até um jogo do tipo shareware, você disponibiliza uma parte dele, até um jogo que cobra por microtransações. Beleza? Para quem está assistindo esse vídeo, vai deixando um like, para eu saber que você está assistindo, para saber que você está acompanhando o curso. Qualquer dúvida, fala diretamente comigo, vocês têm meu e-mail, vocês têm acesso diretamente a mim no nosso grupo fechado. Um abraço e na próxima aula a gente vai falar sobre ferramentas e metodologias de desenvolvimento de jogos digitais. Valeu, galera!